A estratégia pelo controle do tráfico. Nossa reportagem mostra como a facção criminosa Primeiro Comando da capital triplicou o número de integrantes fora de São Paulo. E a busca por eles em outras regiões do país levou a facção paulista a liberar os novos filiados do pagamento da mensalidade cobrada de cada membro. Uma batalha sem fim. No dia em que a Lei Maria da Penha completou 12 anos, a Polícia Federal prendeu 100 homens em operação contra a violência doméstica e sexual às mulheres. Eleições agora à noite presidenciáveis são sabatinados em hotel aqui na região da Avenida Paulista. Moradores de prédios interditados na Vila Mariana vão passar a noite fora de casa. Abalo em uma das vigas de sustentação fez muro desabar e famílias tiveram de sair às pressas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Boa noite. Olá, boa noite. O PCC, o primeiro comando da capital, triplicou o número de filiados em apenas 4 anos, a partir de 2014. Hoje e amanhã você acompanha as estratégias da organização para alcançar o domínio do tráfico de drogas no Brasil. Uma organização em crescimento que transformou o tráfico de drogas no Brasil em um negócio. Para crescer, o PCC precisa cada vez de mais integrantes. E a busca por eles em outras regiões do país levou a facção paulista a liberar os novos filiados do pagamento da mensalidade cobrada de cada membro. Esta foi uma das descobertas feitas pelos promotores do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, na Operação Echelon. Segundo o GAECO, a estratégia de liberar o pagamento fez saltar de 9 mil para 30 mil o número de integrantes da facção. Não há outro objetivo senão a hegemonia pelo domínio no tráfico de drogas em todo o país e, por que não dizer, na América do Sul. Estão filiando nos presídios. O Brasil passou de 90 mil presos para 700 mil presos em 20 anos. Quanto mais ele se consolida no mercado local ou estadual, mais condições ele tem em termos de negociação com o atacado da droga. Eles tentam se aproximar a partir do convencimento de que é melhor para essas pessoas ou grupos se associarem a eles. Onde não é possível se associar amigavelmente, eles usam a força. A sentença para rivais capturados pelo grupo é a morte, como mostram conversas telefônicas obtidas com autorização da Justiça. Ó, nós tá com um cara ali falando que é TV e que matou 2 PCC. Mano, faz um vídeo e arranca a cabeça dele fora. Eu quero que arranca a cabeça dele fora. Mas já pode matar, então? Já pode cortar. Para o Ministério Público, além do Brasil, o PCC atua também na Bolívia e no Paraguai. Em outro trecho das escutas feitas pela polícia, os investigadores flagraram a conversa de um preso que está na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele passa o número de telefone do Paraguai para outro integrante da facção acompanhar uma entrega de drogas vindas do país vizinho para São Paulo e que está atrasada. Esse aplicativo do Paraguai, lá, do velhote lá, do patrãozão lá, entendeu, minha amiga? É um bagulho que você mesmo aí, entendemos que cachaça vai ficar aí mandando o aplicativo a caminhar, querendo saber das paradas. Mas porém aí, tá ligado, irmão? Eu quero mesmo parecer da parada, entendeu? Mesmo encarcerados, os chefes do PCC controlam uma estrutura com vários níveis e funções determinadas. Tem a sintonia geral final, que a gente pode dizer que é a cúpula do PCC.
Ao lado dela, logo abaixo, tem a sintonia dos estados e países. Em São Paulo, há uma divisão interna do estado por regiões, seguindo o código de DDD. E abaixo dessas sintonias, né, de acordo com o DDD, você vai ter uma divisão por cidades até chegar no bairro. Para as ordens e os planos circularem entre os integrantes, a facção utiliza diversas formas para se comunicar. Como isso é feito, você vai ver na reportagem de amanhã. Foi enterrada hoje à tarde em São Bernardo do Campo a policial militar Juliane dos Santos Duarte. Ela estava desaparecida desde o começo do mês. O corpo da PM de 27 anos foi encontrado no porta-malas de um carro no bairro Campo Grande, também na Zona Sul, a 8 quilômetros de Paraisópolis, onde ela foi vista pela última vez. A polícia recebeu chamados dos moradores da região para verificar o veículo, que parecia abandonado, mas não tinha queixa de roubo. Também ontem, 2 homens foram detidos por suposto envolvimento no crime. Um deles prestou depoimento e foi liberado. O outro vai ficar preso por pelo menos 15 dias, pois é suspeito de ter comandado o assassinato. Na quarta-feira passada, Juliane foi visitar o bebê de um casal de amigos em Paraisópolis. Depois seguiu para um bar com amigas, onde teria se identificado como policial após saber do furto de um celular. Cerca de 40 minutos depois, já de madrugada, 4 criminosos encapuzados e armados entraram no local, atiraram nela e a levaram. A polícia procura ainda por um homem que foi flagrado no dia seguinte, estacionando a moto de Juliane numa rua de Pinheiros, na Zona Oeste. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. E para reforçar a importância do combate à violência doméstica e sexual contra a mulher, a Polícia Federal fez uma operação com base na Lei Maria da Penha, que completou 12 anos hoje. Cerca de 100 pessoas, Luciana, foram presas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A operação, comandada pelas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, teve o apoio das Delegacias de Homicídio e da Polícia Interestadual. No Rio de Janeiro, 42 suspeitos de violência doméstica e sexual contra mulheres foram presos. 4 deles acusados de feminicídio. Em Minas Gerais, durante a operação apelidada de Não Pertenço a Você, 62 homens foram presos. Além das prisões, também houve fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. A operação tem como base a Lei Maria da Penha, que hoje completa 12 anos em vigor. E além de aumentar a punição contra os agressores, esses 12 anos da Lei Maria da Penha também serviram para encorajar vítimas e testemunhas a denunciarem mais. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número 180 da Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência recebeu só no primeiro semestre deste ano mais de 72 mil denúncias. Os dados ainda revelam um crescimento de 37,3% no número de homicídios denunciados e 16,9% de relatos de violência sexual. Os principais registros são de cárcere privado, violência física, psicológica, sexual, moral, violência obstétrica, entre outras. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006 e tornou crime a violência doméstica contra a mulher. O nome é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que por anos foi agredida pelo ex-marido e sofreu várias tentativas de homicídio, ficando paraplégica em uma delas. Ela denunciou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil e recomendou a criação de uma legislação que protegesse as mulheres e punisse seus agressores. E ainda sobre esse assunto, o Senado aprovou hoje um projeto que torna crime a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. A pena é de 1 a 5 anos de prisão. A proposta ganhou força após vários registros de homens se masturbando no transporte público. Nós, inclusive, chegamos a noticiar vários aqui em São Paulo. Já no caso da divulgação das cenas de estupro, o texto considera crime quem oferece, troca, transmite, vende ou disponibiliza qualquer cena ou foto de estupro. Estarão sujeitos à mesma pena quem divulgar em qualquer meio imagens de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima. O texto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer.
E, claro, nós aguardamos que essa lei seja sancionada, porque é mais uma medida que ajuda as mulheres a serem um pouco mais respeitadas. Falta muito ainda, né? Ainda aguardamos a igualdade no mercado de trabalho, igualdade salarial, na política, até no dia a dia, né? Na vida doméstica, mas pelo menos já é alguma coisa. E no caso de crimes, os legisladores têm que sempre ficar espertos e avançarem cada vez mais para fechar esse cerco. Exatamente. Hoje, em um evento aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que o próximo presidente eleito no Brasil terá que continuar as reformas que foram iniciadas em seu governo. Para Temer, o país vive um momento de superação. Temer esteve em São Paulo para a abertura da 28ª edição da Exposição e do Congresso promovidos pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, a FenaBrave. A entidade representa cerca de 7.000 concessionárias de veículos no país, que juntas são responsáveis por mais de 300.000 empregos diretos e 3,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. Em seu discurso, Temer disse que o Brasil vive um momento de superação e vem agindo lado a lado com representantes da indústria e trabalhadores, e que a maior preocupação do seu governo era repor a ordem nas contas públicas, com a aprovação do teto de gastos. Temer também pediu otimismo aos participantes do Congresso e disse que não há motivo para preocupação, mesmo neste período eleitoral, já que, segundo ele, as reformas que foram implantadas no seu governo terão que ser concluídas pelo futuro presidente. Nós fincamos estacas, nós estabelecemos pilares que nenhum governante que venha conseguirá modificar aquilo que nós fizemos em matéria de reforma. Ao contrário, vão ter que continuar com as reformas que nós começamos e que não pudemos concluir. Ainda antes de deixar o evento, sem falar com jornalistas, o presidente pediu paz e união aos brasileiros. Há divergência, há controvérsia, há discussões, há até, às vezes, ânimos exaltados. Mas é preciso que nós caminhemos, logo depois da eleição, para um momento político-administrativo, que é diferente. É o momento em que todos devem unir-se, inclusive a oposição, que serve para fiscalizar, todos devem unir-se pelo bem comum. Após negativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a participação de Lula em debates eleitorais, o PT solicitou que o lugar do ex-presidente fique vazio. O vice, Fernando Haddad, afirma que Lula tem direito de participar dos eventos com base na lei eleitoral. Ontem, o PT apresentou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região um recurso para Lula participar, mesmo que por videoconferência, do primeiro debate eleitoral na quinta-feira. Mas o pedido foi negado pela juíza federal Bianca Georgia Cruz Arenharte, substituta do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no tribunal, que se afastou temporariamente por motivo de saúde. Segundo a juíza, o PT não tem legitimidade para fazer a solicitação em nome do ex-presidente. Apenas o próprio Lula ou os seus defensores têm esse direito. Sendo assim, ela nem analisou o pedido. Agora, o partido pediu à TV Bandeirantes que deixe o lugar de Lula vazio. A decisão pode se estender a outros veículos de comunicação. A TV Gazeta, em parceria com o Estadão, Twitter, a Rádio Jovem Pan, vai realizar um debate com os candidatos à presidência no dia 9 de setembro, a partir das 18 horas, no Auditório Gazeta. Se houver segundo turno, um novo encontro será no dia 14 de outubro. Lula está preso há 4 meses em uma sala especial na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Mesmo preso, no fim de semana, o petista foi confirmado candidato do partido ao Planalto. Hoje, o ex-prefeito da capital paulista e vice de Lula defendeu o direito de participar dos debates em rádio ou TV. O que diz o artigo 16A? Que mesmo a candidatura sub júdice, se ela vier a ser contestada por um partido ou pelo Ministério Público, essa candidatura mantém todas as prerrogativas e direitos de uma candidatura que não esteja sendo contestada.
Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, voltou a dizer que condenados em segunda instância estão inelegíveis. É o caso de Lula, que mesmo assim tenta estratégias para ter a sua candidatura registrada no TSE até o dia 15 de agosto. Mas há outra barreira: conseguir autorização da Justiça Criminal para que o preso possa participar presencialmente ou à distância de eventos políticos como debates. Após abalo na estrutura de uma das vigas, muro desaba e prédios são interditados na região da Vila Mariana, aqui na zona sul de São Paulo. Mais de 100 famílias tiveram que deixar os prédios às pressas e vão passar a noite fora de casa. Neste vídeo gravado por uma moradora, é possível ver o momento em que o muro do edifício Nelma, na Vila Mariana, começou a desabar no início da manhã. Por causa do desabamento, a rua Nicolau de Souza Queiroz, na zona sul da cidade, foi bloqueada. 8 equipes do Corpo de Bombeiros, a Sabesp e a Comgás foram acionadas. A Defesa Civil também foi chamada para analisar o local. Foi um deslizamento de terra, possivelmente provocado por uma umidade, onde não tivemos a drenagem dessa umidade, e com a deficiência da resistência daquela encosta, nós tivemos um deslizamento. Houve um colapso de uma das vigas que ligam ao muro do prédio. Ontem à noite, a Defesa Civil já havia interditado o edifício Norma, que é o prédio da cor laranja, ali no fundo. Hoje pela manhã, depois do desabamento, um outro prédio ao lado foi evacuado. No total, 120 apartamentos foram interditados e 116 famílias tiveram que deixar suas casas às pressas, com os pertences na mão. O José Felipe, na correria, só conseguiu pegar o gato de estimação. Eu coloquei ele na caixa, porque ele não estava na caixa. Eu peguei a minha mochila e aí eu desci de novo. Quando eu desci, eu tava passando pela ponte, começou a estourar tudo embaixo, tudo na rampa. Você viu, então? Sim, eu vi, quando tava estourando. E aí comecei a estourar e jorrar água em direção a um prédio. Muitos moradores ficaram assustados com a situação e o rápido esvaziamento do prédio, mas não houve registro de feridos. No final da tarde, os bombeiros liberaram a entrada dos 2 prédios bloqueados para aqueles que ainda precisavam pegar mais alguns pertences essenciais. Carros, colchões e malas de roupa foram retirados. Os 2 edifícios são antigos, com quase 50 anos de construção. Segundo a Defesa Civil, não houve abalo na estrutura dos prédios, mas eles continuam interditados. Nós temos que proteger a integridade física das pessoas. Então, por cautela, a Defesa Civil entende que devemos retirar todas as pessoas do edifício e monitorar por 24 horas. E agora à noite, parte dos candidatos à presidência da República participaram de sabatinas promovidas pela Brasil Lab, uma rede de empreendedores digitais do terceiro setor. O evento aconteceu em um hotel aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. No palco, candidatos debateram como a tecnologia pode ajudar o desenvolvimento de políticas públicas. A mediação foi do apresentador Luciano Huck, que chegou a cogitar concorrer à presidência da República, mas depois desistiu. No final de cada sabatina, nos bastidores, os candidatos também repercutiram os assuntos do dia com a imprensa. João Amoedo, do Partido Novo, disse que militantes estão fazendo um abaixo-assinado para que ele participe dos debates eleitorais na televisão. A legenda, que não tem o número mínimo de deputados federais que determina a obrigatoriedade da participação, estuda uma ação na Justiça. Ao ser questionado se aceitaria ser vice de Lula, como Manuela Dávila, do PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que a candidatura dele não foi feita para negociar vice com ninguém, mas depois afirmou que respeita a decisão que foi feita pelo PT e PCdoB. Henrique Meirelles, do MDB, voltou a dizer que sua candidatura não representa o governo de Michel Temer, e sim a própria história do candidato, que foi ministro dos governos Temer e Lula. Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, que está preso por denúncias de desvios em contratos nas obras do Rodoanel. Notícias de uma suposta delação premiada dele, que poderia atingir o tucano, abalaram o mercado financeiro hoje. Marina Silva, da Rede, criticou a tentativa do PT de fazer com que o vice de Lula, Fernando Haddad, participe de debates eleitorais. Segundo ela, escolher um candidato com restrições
restrições judiciais foi uma decisão do PT. O Govtech é um evento que discute inovação digital na gestão pública. Foram convidados para a sabatina candidatos com mais de 1% de intenção de votos nas pesquisas eleitorais oficiais. Não compareceram Jair Bolsonaro, do PSL, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT e Fernando Haddad, que foi chamado como representante do PT. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bolsonaro arrumou um belo problema para a chapa dele, viu, com esse general Hamilton Mourão, né? O general, lá no Rio Grande do Sul, resolveu gastar o seu latim, a sua antropologia de caserna, falando dos defeitos da raça brasileira. Defeitos que começam no privilégio, que é uma herança ibérica. Ao falar de privilégio, o general parece não saber, ou não ter um espelho em casa, que ele pertence a uma casta privilegiada de funcionários públicos, oficial general das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Bom, mas não sobrou só para os ibéricos. Foi também a vez de se dirigir à questão mais delicada do negro, né? O negro tem a sua malandragem criticada pelo general. O negro não é malandro. O negro veio para o Brasil escravizado, trabalhou como escravo, trabalhou duro, sem malandragem. Acontece que o negro foi liberado, aboliu-se a escravatura e ele foi jogado no mercado de trabalho sem preparo. E aí ele teve que usar essa malandragem de que fala o general para sobreviver, o que é justo. E por fim, da indolência indígena. Diz o Bolsonaro, querendo defender o seu vice, que indolência é a capacidade de perdoar do Selvícola. Ele podia ter nos poupados dessa piada ridícula, não é verdade? Quanto ao general, ele está baseado numa literatura vencida de colonialismo e imperialismo do século XIX e numa fé em raça que não existe, general. Basta estudar biologia. Com um vice como esse, o Bolsonaro não vai precisar de adversário. Bom, eu volto quinta-feira, né, depois de amanhã, direto ao assunto. Em pé. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de uma ação penal do empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus no Rio de Janeiro. Barata responde por tentar embarcar para Portugal quando foi preso em flagrante com R$50 mil em moedas estrangeiras. Alvo da Lava Jato no Rio, Jacó Barata é apontado como pagador de R$270 milhões em propinas ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral. A decisão de Gilmar Mendes vale até o julgamento do mérito do caso no STF, que não há previsão de acontecer. Bem, voltando aqui para a capital paulista, para muita gente, a crise hídrica que teve o auge em 2014 nunca acabou. Moradores da Zona Norte de São Paulo reclamam que desde aquela época sofrem racionamento d'água durante a noite. Nas torneiras da casa da Dona Cristiane não falta água durante o dia. Da rua. Já à noite a história é outra. Olha só. Faz barulho, mas água que é bom, nada. Dona Cristiane mora no Jardim Paraíso, na zona norte de São Paulo, onde, segundo ela, a Sabesp submete a população a um racionamento. Esse corte das 11h30, meia-noite, até às 6 da manhã é o horário mais ou menos que volta. Não é oficial, né? Mas é um racionamento, né? Este vídeo, enviado por outra dona de casa da Vila Carolina, no Limão, também na Zona Norte, mostra o que acontece por lá ao abrir a torneira todas as noites. É isso que acontece. Isso ocorre já há mais de um ano, desde quando faltava água na região, todo mundo comprava caixa d'água porque a cantareira não tinha água. De acordo com os moradores, os problemas de abastecimento na Zona Norte não são de hoje. Segundo relatos, isso começou entre 2014 e 2015, quando boa parte da população de São Paulo foi submetida a um racionamento por conta da grave crise hídrica que ocorreu naquele período. A situação se repete em outros bairros da região, como a Vila Gustavo, onde mora a Dona Patrícia. Durante o dia é normal. À noite já começa, entre 20 e 30, 21 horas. Aí já começa a vir água bem fraquinha. Aí já para tudo, fica seca a torneira.
Neste inverno, o Sistema Cantareira, maior conjunto de reservatórios da região metropolitana, responsável pelo fornecimento de água a 7,5 milhões de pessoas, voltou ao estado de alerta. Na quinta-feira passada, estava com 39,5% da capacidade. Com as chuvas dos últimos dias, se recuperou um pouco e hoje pela manhã o nível era de 39,8% do total. Com o estado de alerta, a Sabesp precisa diminuir o volume de água que tira do manancial, mas de acordo com a empresa, isso não interfere no fornecimento, o que leva os moradores da Zona Norte a cobrarem uma resposta da companhia. Se o Cantareira baixar, né, se isso não é um problema, então por que está acontecendo isso, né? Agora a resposta da Sabesp. Em nota, a companhia disse que não adotou racionamento de água tanto durante a crise hídrica em 2014 quanto agora. E que desde 1997, no período da noite, durante a madrugada acontece uma redução de pressão. E para os casos específicos da reportagem, a Sabesp disse ter enviado equipes aos locais. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, a Grande São Paulo 21 milhões. Casos esporádicos são normais, né? Pontuais são normais. Agora, todo dia, desde 2014, já é descaso, né? Pois é. E vamos falar do tempo agora. Tivemos hoje mais um dia frio, mas não choveu como ontem. E o sol até que apareceu em alguns momentos. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 14 graus. Então, Mariana, diz pra gente como fica o tempo nesses próximos dias? Olha, segundo a meteorologia, a chuva vai embora, o sol volta a predominar e a temperatura sobe em relação aos últimos dias. Para essa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã já de 23 graus. Aí na quinta esquenta até mais, faz 24 aqui. E na sexta, a máxima cai para 21, mas ainda sem chances de chuva. Incêndio na Califórnia é apontado como o maior da história do estado americano. 7 pessoas morreram perto de São Francisco devido às queimadas florestais. As chamas que se espalham sem controle destruíram mais de 1.000 quilômetros quadrados da região norte da Califórnia. Segundo as autoridades, a previsão é que o fogo, que começou com 2 incêndios florestais, continue até o fim do mês. Somente 30% do fogo está contido pelos bombeiros. O clima quente e seco com fortes ventos prejudica o trabalho. A maior parte da população já foi retirada das áreas de risco. A Califórnia tem cerca de 16 focos de incêndio alimentados pela intensa onda de calor no hemisfério norte. A Câmara Municipal de Hollywood, em Los Angeles, aprovou uma resolução pedindo a remoção da estrela do presidente americano Donald Trump da Calçada da Fama. O pedido foi feito à Câmara de Comércio e ao Condado de Los Angeles. A solicitação foi justificada pelo tratamento perturbador a mulheres e outras ações de Trump. Porém, o presidente da Câmara, LeRon Gubler, disse que nenhuma estrela jamais foi retirada, porque são consideradas parte da trama histórica da calçada. No mês passado, um homem foi acusado de vandalismo por danificar a estrela. A homenagem a Trump também foi alvo de depredação pouco antes da eleição presidencial americana de 2016. Agora o objeto está sendo restaurado. A estrela foi instalada em 2007 para reconhecer Trump por seu reality show O Aprendiz. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E fique agora com o programa Todo Seu com o Rony Fon. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com Paulo Scaff, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. Assista agora, Todo Seu.